Glória a Deus. Título da mensagem de hoje: sinal de alerta. Será que em alguns momentos da nossa vida já acendeu essa luzinha, de perigo, de alerta, onde chama a nossa atenção para algo perigoso? Isso sempre acontece conosco, né? Sempre essa identificação de alerta, ela acontece conosco. Mas eu quero trazer aqui um contexto, que aconteceu lá na época de Joel. Na semana passada, nós falamos sobre o capítulo 1, onde ele fala dos gafanhotos, daquele ataque, onde existe várias linhas de pensamentos. Alguns falam que realmente são os gafanhotos que vão devorar a lavoura, outros falam que eram os inimigos que estavam ali ao derredor para atacar e destruir. Outros afirmam também que é um ataque espiritual, mas fato é que nós chegamos à conclusão que é um ataque, que é uma destruição. E trazendo para os nossos dias, nós temos que estar com esse sinal de alerta ligados. E lá em Joel, no capítulo 2, verso 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. É interessante que desde a origem da humanidade, o ser humano ele vem montando mecanismos de defesa ou de alerta para que ele identifique um perigo antes que ele aconteça. E até mesmo antes de existir todas as tecnologias que nós temos hoje, naquela época já existia os sinais de alerta. E nas cidades, como Jerusalém e outras cidades fortificadas, existia os meios de comunicação para se transmitir uma mensagem para o povo. Um sinal de inimigo se aproximando, um sinal de alerta para aquela sociedade. E ao ouvir aquilo, dependendo do toque que era, trazia uma emoção, um sentimento, um luto, porque através daquele sinal as pessoas entendiam o que estava acontecendo. E aqui o profeta, ele identifica uma situação de perigo e ele traz um meio de comunicação para aquela sociedade. Eu estava vendo a televisão, aí essas matérias no final de semana, os ataques lá em Israel, e quando eles faz a interceptação de um ataque, tem de 5 a 10 minutos para as pessoas irem para os abrigos. E eu fiquei pensando que ninguém, mostrando ali na matéria, ninguém fica esperando para ver. Quando toca o sinal, as pessoas correm para o abrigo. Ninguém fica pensando assim: talvez é alarme falso, talvez o domo de ferro aqui vai nos proteger. Todos correm para o abrigo ao ouvir aquele sinal. E aí eu fui pensar também, refletindo, trazendo mais próximo
para os nossos dias, no ano passado, acho que foi no ano passado, foi também criado um sinal de alerta nas épocas de chuva, para ninguém ir para Rondon. E eu fiquei pensando, quando a gente vê o tempo fechando ali para Rondon, e vê o sinal de alerta agora, né, com essa tecnologia que nós temos, será que a gente arrisca em passar pela Rondon? Eu, por umas 3 vezes, eu falei, o quê? Eu vou é por fora, né? Vou pegar aqui a BR e vou embora. Eu tinha algumas coisas para resolver ali naquela região. Eu falei, não, eu resolvo outro dia. Não vou passar por lá. Porque o tempo estava fechado. Teve o sinal de alerta. Será que eu vou querer arriscar? Vou não. Também agora, nos jogos, né, que está tendo campeonato aí, mundial de clubes, as partidas foram interrompidas por mais de 2 horas por alerta de tempestades. E ninguém fica jogando lá, falando assim, não, vamos jogar, essa tempestade não vai passar por aqui. Todo mundo para, ninguém passa pela Rondon, ninguém, né, viola aquele sinal. Mas quando se fala da palavra de Deus, as pessoas falam, isso aí foi naquela época, isso aí não vai acontecer. Ou seja, muitos pagam para ver, mesmo ouvindo, mesmo vendo o tempo fechar, eu vou passar por ali. E o profeta fala, olha, os dias estão se aproximando, precisam converter, precisam seguir o caminho correto. Lá no versículo 12 ele diz assim, portanto, ou seja, vocês ouviram, eu mostrei para vocês o que vai acontecer, o tempo está fechando, agora o que vocês precisam fazer? Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E como? E com jejum, com choro e com prantos. Essa é a receita, essa é a solução que precisamos fazer ao ouvir ou ao identificar o sinal de alerta. O que nós precisamos fazer quando ouvir esse sinal? Então, existem algumas opções. Arrepende-se e vive, ou não se arrepende e morre. Quando a pessoa ela decide passar pelo risco, passar por uma situação perigosa, ela se expõe àquilo que em muitos casos não tem mais volta. Se ela decide subir em uma altura sem um equipamento de proteção e ela cai daquele local, talvez os danos podem ser irreparáveis. Ela pode ficar paraplégica, tetraplégica, né, perder um braço ou até mesmo a vida. E não dá simplesmente de falar assim, deixa eu voltar no tempo para eu fazer da forma correta. Já viu aquele ditado, para que eu fui passar por aqui? Por que eu fui tomar essa decisão? Ou seja, nós não conseguimos voltar no tempo. Então, para que os males não aconteçam,
nós precisamos escolher as melhores alternativas. E essas alternativas corretas, só quem pode nos direcionar é o Senhor. E Ele vem dando esses sinais de alerta a todo momento, a todo instante. Mas, diferente dos casos que eu citei, o ser humano ele sempre está pagando para ver. Eu vou passar pela Rondon, né? Eu vou ignorar o sinal de alerta. É aquele momento que você está numa rodovia e aquela rodovia é 80 quilômetros por hora. Ora, se ela é 80 quilômetros por hora, tem o porquê de ser 80 quilômetros por hora. Mas você fala, não, eu tenho certeza que meu carro tem uma boa estabilidade, eu tenho certeza que eu posso avançar mais um pouco. E os maiores índices de acidente de trânsito, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. E não dá mais para voltar. Um pai que perdeu um filho por conta de uma direção perigosa. A pessoa que perdeu a sua saúde por conta de uma negligência. Em muitos casos não dá para ser reversível. Em alguns faz uma fisioterapia, né, faz um tratamento, volta. Mas se falando da nossa eternidade, é algo que nós temos que tratar com o máximo zelo. Então não há duas escolhas, só existe uma opção. Quando nós entendemos isso, toda dúvida, toda incerteza, toda indecisão que gera na nossa mente, ela cai por terra, porque não existe vários caminhos, só existe um caminho correto, é o que eu quero dizer. Então não existe várias opções, várias escolhas, existe apenas uma. Então, Deus ele é tão tremendo e tão infinito em misericórdia que Ele propõe vida ou morte. E claro que dentro dessa vida ou morte vai ter aí a bênção ou a maldição. O arrependimento ou o juízo. E aí é lógico que se eu escuto essa proposta, é claro que eu quero a vida. Se eu escuto essa segunda proposta, é claro que eu quero a bênção. E, com certeza, nós não queremos passar pelo juízo. Então eu vou buscar o arrependimento. E aí é onde é que mora o grande desafio. Porque esse arrependimento, ele vem de uma introspecção. É olhar para dentro do homem, eu. E como o pastor Silas falou de manhã, e responder, quem sou eu? E aí é eu e Deus, né? E eu sei que Ele sabe todas as coisas, então não dá para mim ficar fugindo, não dá para eu ficar me esquivando da minha verdadeira identidade, uma vez que eu conheço um pouquinho da palavra de Deus, e eu sei que para mim alcançar esse arrependimento, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Então eu começo a trabalhar dentro dos fatores que me alertam para o perigo. E em todas as minhas colocações vai ter um sinal de alerta. Olha,
aqui você precisa consertar. Olha, aqui você está indo até bem, mas precisa melhorar. Olha, se você quer isso, então fuja dessas questões. Estão me entendendo? Aonde que isso vem balizando, voltando ao exemplo do trânsito, é você estar dirigindo e de repente você vê aqueles cones. Você identifica e fala assim, olha, isso não é normal. Você pensa, pode ter um acidente na rodovia, né, pode ter uma obra, pode ter acontecido, né, alguma coisa que está interditado. Então, o que você faz? Diminui a velocidade. Por quê? Porque você identificou que na sua viagem não é normal aquela situação. E quando eu identifico que não é normal, eu automaticamente tomo os meus cuidados. Nesse exemplo é diminuir a velocidade. Então, na nossa caminhada espiritual, também vai ter alguns sinais nos indicando como que nós devemos proceder, como que nós devemos caminhar. Então, aquele momento era uma hora de emergência. O juízo já estava lavrado e a sentença proclamada. Ia vir uma situação, vamos colocar dessa forma, de desconforto para aquela nação. Uma situação de juízo onde precisaria de passar por um processo para que eles retornassem para o caminho do Senhor. E Deus ama tanto a nossa vida que Ele vem nos enviando sinais. Olha, diminua a velocidade. Olha, vá por esse caminho. Olha, você precisa ter mais atenção. Olhe, você precisa ir para esse lado. Olha, você precisa ter mais cuidado no que você... E Deus vai nos orientando, porque Ele sabe que é uma situação de emergência, de cuidado, de alerta, porque o que está em jogo é a nossa salvação. O crente, o cristão, ele não está aqui de férias. Nós não estamos em uma colônia de férias. Nós estamos aqui porque Deus tem uma missão na nossa vida. E essa missão, Ele nos garante a nossa salvação e Ele vai nos orientando o caminho que nós devemos trilhar. Um soldado, quando ele está, em sua missão, ele está em todo momento alerta, porque ele sabe que o inimigo pode vir de qualquer lugar. E o inimigo, em contrapartida, ele quer pegar aquele soldado no momento que ele está despreparado. E ele também, enquanto nós vamos em alerta, procurando em qualquer lugar, o inimigo também monta as suas estratégias. Por isso que precisamos estar em constante alerta, sempre vigilante. O que Joel fala aqui, olha, toque a trombeta, porque o perigo se aproxima. E quando vocês tocam a trombeta, o povo precisa estar em alerta. Não é mais uma rotina, não é mais o dia rotineiro. É uma situação de alerta. Então os gafanhotos, a seca, o fogo e os exércitos assírios eram os agentes do próprio Deus da aliança para disciplinar o seu povo. Deus manda um sinal de alerta.
Deus manda um sinal de advertência. E quando nós estamos alerta com relação ao inimigo, é uma coisa. Agora, quando Deus manda uma situação para nos corrigir, o que nós fazemos? Qual é a nossa estratégia? Porque a questão do orar, do vigiar, do estar, em constante presença com Deus, nos livra do juízo de Deus e nos dá acesso à bênção do Pai. Olha só, veja que a balança, ela é muito desigual. E por que o homem não está sabendo ser temperado? Em vez de escolher a bênção, ele escolhe a maldição. Em vez de escolher a vida, ele prefere a morte. E passa a sua vida sobrevivendo e não vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Diz, nuvens padecentas, essa palavra mesmo, se formavam no horizonte. É justamente essa imagem. Já viu quando está se preparando, para aquele temporal? Não sei vocês, mas eu fico com um temor assim, uma coisa assim que vai, o tempo vai se fechando, vai se escurecendo e causa, aquele pavor. E você fala assim, vai cair aquele pé d'água. Será que vai ventar muito? Será que vai ter enchente? Será que Rondon vai alagar? Dependendo do lugar que você está, como é que eu vou chegar em casa? O trânsito vai ficar um caos. Então você já fica apavorado. Imagina na nossa vida espiritual, Deus enviando um sinal e falando, olha, é tempo de arrependimento, é tempo de clamor, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de arrependimento, é tempo de clamor, porque eu quero trazer a bênção, mas para isso exijo, um compromisso. Então já se podia ouvir os barulhos dos carros de guerra e os resfolegar dos cavalos, aquele, já viu o cavalo quando está muito cansado, mais ou menos isso, não sei se eu imitei direito, que se aproximavam para invadir a nação de Judá. Imagina os exércitos batendo os tambores para intimidar, dia e noite. Imagine aquela nação não conseguir mais dormir, não trabalhar. Nós estamos presenciando isso, os ataques, Israel e Irã, é planejado, já para a nação não ter a sua rotina, não conseguir dormir direito, não conseguir fazer seus afazeres, e assim a pessoa vai ficando incomodada. Imagina, nós hoje, se a gente sai um pouquinho da rotina, se o nosso horário já não se encaixa naquilo que a gente programou, a gente já fica agitado e fala, nossa, e agora como que eu vou fazer e tal? A gente já fica agitado. Imagina isso com um temor. Quando a gente vê que as finanças saiu do controle, alguma coisa que a gente planejou para dar certo e não deu, o desespero. Agora pegue isso e coloque na nossa vida espiritual. Ao ouvir
que o inimigo está às portas, ao ouvir que uma devastação pode atingir as famílias, os lares, o que nós fazemos? Vamos lutar ainda com as nossas forças? Isso aqui eu acho muito legal, porque vem gradativamente. Olha só, a terra seria devastada. E eu trouxe para os nossos dias. A gente olha lá, né, e fala, nossa, as guerras acontecendo. Israel, lá na Rússia. A gente até vê aqueles vídeos, né, pessoas, né, passando fome, pessoas desabrigadas, até que dá um certo aperto no nosso coração, mas de certa forma está longe. Mas aí as cidades são saqueadas. Porque não é só simplesmente, como nós presenciamos aqui, não é simplesmente uma questão política, é uma questão de guerra. E aí, as casas são invadidas. Opa, está chegando perto, né? As famílias destruídas. Então veja as consequências de quando o gafanhoto, as pragas, os ataques do inimigo, quando eles avançam, o mal que faz. Ele destrói a terra, ele saqueia as cidades, ele invade as casas e destrói as famílias. Como eu disse no início, independente da forma que seja, a questão é que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quando nós ouvimos a voz do homem de Deus, seja em uma igreja, seja na internet, seja em um vídeo, é esse sinal sendo tocado. Seja lá na época de Joel, através de um chofar, através de um chifre de carneiro, através de um batuque, de um tambor, ou hoje, através das tecnologias que nós temos, a grande questão é: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Enquanto Deus veio para dar vida e vida em abundância. E tudo isso aqui nós podemos converter em bênção. A terra voltará a dar o seu fruto, a cidade será edificada, as casas serão fortalecidas, as famílias serão estruturadas ou reestruturadas na presença do Senhor. Amém? Então a situação parecia irreversível, uma vez que era o próprio Deus que trazia esses elementos de juízo sobre a nação. Quando nós olhamos para uma situação e nós falamos assim, não, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui eu tenho uma solução. Mas quando é Deus entrando em ação, o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele tem que correr para o arrependimento, porque aí ninguém consegue fugir das potentes, da poderosa mão do Senhor. E isso é muito fácil e ao mesmo tempo desafiador, porque o homem tem que descer do seu pedestal, o homem tem que sair do seu eu, do seu ego. Essa semana eu tive uma experiência muito tremenda. Eu recebi uma pessoa para trabalhar na empresa e essa pessoa chegou, falei, nossa, isso aí
muito homem de Deus. Não, glória a Deus, Deus abençoe, né, e tal, aquela fala, né? Aí de repente ele falou assim, alguém perguntou para ele, de qual igreja você é? Ele falou assim, não, eu não sou de igreja não. Mas por quê? E aí ele foi levantando os seus pontos. Falei, gente, como pode? Então veja que em muitos casos, não de uma forma 100%, mas muitos se apoiam dentro do seu pensar, dentro do seu jeito de agir, mas não corre para a palavra. E a palavra diz, arrependei-vos, porque o dia do Senhor está próximo. Muitos ataques virão, mas eu sou o Senhor, vosso Deus, e eu tenho sonho de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então me invocareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor nos ama tanto, que Ele coloca situações, não para o povo passar pelo cativeiro. Não era a vontade de Deus que o povo passasse pelo cativeiro. A vontade de Deus era que o povo reconhecesse e se humilhasse diante da presença dEle. Então, no meio da tormenta, entretanto, soa um alarme que retine nos ouvidos do povo, ou seja, na sua infinita e incompreensível, porque nós não conseguimos compreender, né, a compaixão de Deus, Ele oferece à nação uma oportunidade de arrependimento. E quais são esses arrependimentos? Nesse momento, né, como nós aprendemos lá no livro de Oséias, as entranhas de Deus se comovem, e Ele com ternura chama o seu povo a voltar-se para Ele. Deus fica com o coração apertado, Deus fica aflito em ver o seu povo se desviando, se afastando, indo para o precipício, e a todo momento Ele está emitindo esses sinais de alerta. Além de tudo isso, Ele aponta o caminho para a vida. Ele não só simplesmente fala, olha, vocês têm que vir a mim. Vocês têm que chegar até a mim. Não, Ele fala, olha, ande pelos meus caminhos, siga as rotas que eu estou direcionando, porque ao seguir, vocês vão conseguir chegar até a minha presença. Ele lança a luz em suas trevas, pavimenta-lhes a estrada da restauração. Eu também fiquei imaginando sobre isso aqui, refletindo, orando, né? Quando eu era criança, pré-adolescente, faltava muita energia aonde eu morava. Como aqui está, né? Estamos vendo tudo, de repente apaga. Você não consegue mais, e se você der umas 2 voltas assim, você já não sabe mais para onde você está indo. Lembra quando a gente era criança, brincava de cobra cega, né? Na minha região chamava de cobra cega, né? E aí colocava uma venda e dava uma volta, te dava ali umas 2 piruetas assim e tal. E de repente você já não sabia onde estava. De repente você começava a andar, batia na parede, né? E virava aquela confusão. E era assim quando acabava a energia na minha casa. A gente tinha que sair, né? Tateando para saber onde é que estavam as velas, né?
para poder achar. E o fósforo? Ixi, era uma luta. Então minha mãe sempre falava, ó, deixa já no ponto estratégico aqui. Você ficava, né, só com aquela luz ali daquela vela. Quando volta a energia, né, puf, né, você já fica tudo mais fácil. E aí é que está, né, as pessoas hoje, elas estão preferindo ficar tateando. Aonde é que está a minha bênção? Né? Aonde é que está a minha vitória? Como é que eu acho? Que tamanho que é ela? E não fala assim, Jesus, traz luz às minhas trevas, pavimenta essa estrada minha, está muito esburacada, está muito difícil de conduzir a minha vida por esse caminho. Faz um pavimento aqui, para que eu possa andar mais suave. Já viu quando você está na rua, na estrada de chão, né? Está lá pulando e tal, o carro, né? Aquela coisa toda, e depois chega no asfalto. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, né? Você está lá aquela turbulência danada. E de repente Deus pavimenta, fala, não, meu filho, anda aqui, ó. Anda aqui que é só bênção. Caminha na claridade que eu estou lançando essa luz para você, que é bem mais suave, né? Então o arrependimento é o único caminho da restauração. Para se ter tudo isso que eu estava falando até agora, a única, né, a ação é o arrependimento. É fazer essa introspecção, olhar para dentro de nós. O sinal está nos alertando, e aí o que eu preciso fazer? Preciso correr, né, para alcançar. O arrependimento é a única porta da vida. Uma vez que eu decido ter vida, eu preciso estabelecer esse arrependimento. Então diz, arrependei-se e vive, ou não se arrepende e morre. É muito simples assim. A vida, apesar de tantos, né, segmentos que nós temos, vida social, né, vida sentimental, nós temos vários, né, vida profissional, mas resume-se em 2 pontos: viver ou morrer. Se eu quero viver, eu não vou mais olhar para os meus erros, porque a partir de agora o que eu tenho é resultados. E se eu estou trabalhando em um projeto, seja qual for, eu não vou ter erros, eu vou ter resultados. E dentro desses resultados, se não for o que é satisfatório para a minha vida, eu vou mudar. Mas eu não vou ficar me lastimando. Nossa, eu errei, eu fracassei, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Não, eu tive um resultado e agora esse resultado não foi satisfatório, não foi o que eu esperava e eu vou buscar outro. E assim nós começamos a viver o que Deus tem para a nossa vida. Dionísio Paper diz da seguinte forma: não era suficiente ser o povo do Senhor. Não bastava morar na Terra Santa, era necessária a convenção integral ao Senhor. E aquele povo tinha esse pensamento, né? Nós podemos fazer o que for, porque nós somos a nação escolhida. Nós podemos fazer o que for, porque o templo está aqui, então nós não vamos ser destruídos. E aí Deus vem falando, não, eu não quero isso, eu quero o seu coração, é isso que me importa. Então, Deus não apenas chama o seu povo a voltar-se para Ele, mas detalha o que? Como que deve ser essa volta. Não adianta a gente estar dentro da igreja e falar assim, Senhor, então agora o Senhor tem que me honrar porque eu fui no culto no domingo. Não, nada disso. Deus tem os princípios dele. Como que é essa vinda? Como que nós devemos estar aqui? Ele não apenas dá o diagnóstico da doença do povo, mas lhe oferece o remédio da cura.
Já viu? Você está tão abatido, você está tão oprimido. Você está com isso, você está com aquilo. Né? Dizem que todo mundo tem um pouco de médico, né? A pessoa vai lá no médico e fala, doutor, estou passando por isso, tal. E fala assim, você tem que tomar remédio tal, fazer tratamento tal. A pessoa sai do hospital e fala assim, esse médico não sabe de nada, eu vou chegar lá em casa, vou fazer um remédio, né, fazer um chazinho e está curado. Ou seja, o cara estudou lá 8 anos, né, eu acho que é 8 anos, e né, fez residência, tal, e o outro chega lá e fala, esse médico não sabe de nada não, eu vou chegar lá em casa, faço um remedinho e estou sarado. Né? Então Deus, Ele não é assim. Ele mostra todo o diagnóstico da nossa vida. Aquilo que a gente até sabe, né? Mas assim, a gente, né, reluta em aceitar. Deus mostra tudo isso. E depois Ele fala, olha, você tem que fazer isso. Então não adianta a gente buscar, né, o receituário e depois não seguir. Como também o pastor falou de manhã, né? Se fosse assim, as igrejas estariam tudo abençoadas. Porque era chegar, receber e seguir aquilo que foi dito. E por que não está havendo a cura? Porque não está havendo a restauração? Porque muitos estão falando dessa forma. Sai da igreja e fala assim, não, tá bom do jeito que eu estou vivendo. E quando nós vamos para a palavra, não é bem isso, né? Ele descreve como deve ser essa volta. Então, para a gente caminhar para o encerramento, primeiro, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Ele diz o Senhor, convertei-vos a mim. É todos aqueles pensamentos que estavam me levando para longe do Senhor. Agora eu me converto para a vontade de Deus, não aquilo que é a minha vontade. É uma volta com profundidade de todo o vosso coração. É tudo, é pleno, é master, né? É por completo. É por profundidade, não por superficialidade. Então convertei a mim e mergulhe naquilo que é a minha palavra, de todo o vosso coração. É uma volta com diligência, ou seja, é isso com jejum, ou seja, com entrega, com profundidade, com verdadeiro, realmente se converter. É uma volta com quebrantamento, com choros e com pranto. Sabe o que eu acho interessante nisso aqui? É porque quando nós falamos de quebrantamento, é nós entendermos a profundidade do risco que nós estamos correndo. Sabe quando você passa por um apuro tão grande e você enxerga o grau daquele risco, você fala, meu Deus do céu, como? Foi por um fio. Eu vi a morte na minha frente, já viu quem fala assim? Eu vi a morte na minha frente, nasci de novo, né? Então, você entrar nesse relacionamento com Deus com profundidade, é isso. É o verdadeiro, a convenção verdadeira. É uma volta com sinceridade. Rasgai os vossos corações e as vossas vestes. Ele não quer sacrifício de aparência, sacrifício para que os outros vejam. Não. Ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver aquilo que você tem para entregar para Ele. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu momento de intimidade com Deus. Ele quer ver essa sinceridade.
sem máscara, né, sem disfarce, sem, né, nada que não seja você mesmo, não seja nós mesmos. É essa busca que Ele deseja. Amém? Curve a sua cabeça. Não sei que parte da palavra chamou a sua atenção, mas de uma coisa eu sei, Deus falou conosco nessa noite. Então entregue a sua vida a Ele nesse momento. Sinceramente, entregue a Ele o seu coração, as suas dificuldades. Você não precisa falar para ninguém, você não precisa confessar para ninguém. Você precisa confessar para Deus. Você precisa clamar a Deus. Claro que nós estamos aqui para nos ajudar, mas aquele que vai trazer a solução é o nosso Deus. Pai, nós queremos, Deus, entregar a nossa vida a Ti mais uma vez. Pai, reconhecemos, Deus, que os sinais estão sendo dados. Pai, os toques de alertas, Pai, estão sendo, ó Deus, anunciados. Pai, mas desperta o coração do Teu povo para ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor tem a nos dizer. Nos ensina, Pai, a obedecer, ó Deus, os Teus ensinamentos, as Tuas orientações. Nos capacita, Senhor Deus, para vencer todos os desafios, Senhor Deus, da nossa vida, da nossa jornada. Porque sabemos, Pai, que a Tua vontade é que nós alcançamos a Tua presença, que nós cheguemos, ó Pai, ao Teu altar. Chegamos, ó Deus, alcançamos, Deus, a Tua presença. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor nos oriente nesta noite, nos dê força, nos dê capacidade, para que assim, ó Deus, nós possamos alcançar a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?